sobre o que seria essa terceira fase imperialista, e aí vamos adentrar especificamente nessa agenda imperialista de educação, focando nas 3 categorias, né? Desenvolvimento sustentável, aprendizagem e pobreza, e vamos tentar trazer um pouco, né, do monitoramento e das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil em articulação com essa agenda, tá? Para que a gente não fique também no plano meramente internacional e também no plano abstrato, né? Mas para tentar contextualizar devidamente, né? Trazer devidamente o que está no universal, no particular e no singular. Pode passar. Né? Bem, antes, né, da gente entrar aí para tratar especificamente da categoria imperialismo, eu acho que há pressupostos teóricos fundamentais para a compreensão dessa categoria, haja vista que há muitos autores, muitos teóricos que estudam, né, o imperialismo, que estudaram o imperialismo, o fenômeno do imperialismo desde o início do século XX, e que têm concepções diferenciadas acerca do que seria isso, tá? Então, esse estudo, ele parte do arcabouço categorial marxiano, mesariano, tá? Especificamente das elaborações das teses mesarianas, claro que sempre recorrendo ao Marx, tá? Então, para Mesaros, nós vivenciamos a terceira fase imperialista, e essa terceira fase imperialista, ela teria como peculiaridade a liberação de todas as tendências destrutivas do sistema, justamente porque o sistema encontra-se numa fase de esgotamento de todas as suas possibilidades civilizatórias. A gente vai aprofundar isso um pouco mais adiante. Então, o momento predominante, né, como eu já disse, o eixo estruturante dessa terceira fase seria essa crise sistêmica insolúvel, tá? Uma crise que não é uma crise do capitalismo, mas é uma crise do sistema do capital, em todas as suas formas históricas concebíveis. Então, dessa forma, é necessário a gente recorrer à diferenciação que Mesaros faz entre capital e capitalismo. Ele é uma tese mesariana, essa diferenciação entre capital e capitalismo. Para formular essa tese, ele recorre principalmente aos escritos dos Gundrys, né, aos escritos do Marx nos Gundrys, contidos nos Gundrys, e é uma tese muito polêmica, tá? Pode passar. Bem, Mesaros, ele diz que há uma diferença entre capital e capitalismo, que não são a mesma coisa, né? O capital, ele é um modo de controle totalizante, universal, essencialmente destrutivo e essencialmente também insustentável, tá? É uma relação social, como diz o Marx, né, da compra e venda da força de trabalho. O capitalismo é diferente. O capitalismo seria uma das formas sociais possíveis, uma das formas possíveis de ser do capital. Tá? E aí ele também coloca que houve uma outra forma de sistema do capital, que seria o que ocorreu na União Soviética, o sistema de capital pós-capitalista. Né? Então, o capital, segundo Mesaros, ele recorrendo aos Grundrisse e apoiado em Marx, diz que o capital é anterior ao capitalismo, tá? E existiram formas primitivas e incipientes de capital, inclusive milhares, né, de anos antes do capitalismo. E, por exemplo, essas formas primitivas e incipientes de capital, capital comercial e capital usurário, elas existiram, e a própria compra e venda da força de trabalho existiram em outras formas de organização societais. Todavia, o capital ainda ele não tinha o controle, né, da reprodução material da existência humana, vamos dizer assim, tá? Pode passar. Para que ele pudesse, né, para que ele pudesse se tornar aí, se configurar enquanto sistema e se constituir aos poucos enquanto sistema, algumas condições históricas precisaram ser satisfeitas. Aí, por exemplo, a separação, né, dos produtores, a completa expropriação dos produtores dos seus meios de trabalho, de subsistência, primeiro da terra, depois dos meios de produção, né, dos meios de trabalho, dos instrumentos de trabalho, e posteriormente dos meios de subsistência, né, e também precisou haver uma ruptura, um traço essencial, fundamental para a instauração do sistema do capital, enquanto sistema, né, para que o capital ele dominasse aí todo o intercâmbio de reprodução material, foi necessário que houvesse uma ruptura
né, uma quebra da produção voltada especificamente para a autossuficiência, né, ou para a subsistência. Então, foi necessário uma subordinação do valor de uso ao valor de troca. Tá? Isso teve duas implicações. Primeiro, isso a primeiro momento se mostrou benéfico, porque trouxe um dinamismo da produção jamais visto. Então, o capitalismo, ele trouxe aí um desenvolvimento altíssimo das forças produtivas, ou seja, aumentou, potencializou muito a capacidade do ser humano de transformar a natureza, tá? Todavia, isso teve uma implicação negativa e que se potencializa hoje diante da crise. A perda do controle sobre o processo reprodutivo social. Então, essa quebra com a autossuficiência, ela trouxe aí a perda de controle sobre o processo reprodutivo social. Então, não há nenhum controle sobre o processo reprodutivo social, sob o jugo do capital, tá? Então, o capital, ele se configura, segundo Mesaros, como modo de controle do metabolismo social, essencialmente ou ontologicamente incontrolável. Não é possível nenhum controle, tá? Sob a lógica do capital. Pode passar. E essa ruptura entre produção e controle, ela é o principal defeito estrutural do sistema e, por sua vez, ela vai se metamorfosear, tá? Ela vai se transformar, aí vai ser a base das outras rupturas entre produção e consumo e produção e circulação. Aí, Estado moderno, né? O Estado moderno, ou seja, essa forma Estado, tal como ela aparece sob o capitalismo, né? O Estado moderno, ela executa com o capital uma relação de complementaridade dialética. Por quê? Porque ela vai operacionalizar, ela vai complementar com o seu comando político essas fraturas, tá? Essas fraturas artificiais que foram necessárias para que o capital pudesse se instaurar como sistema e dar aí vazão ao seu dinamismo. Então, o Estado moderno, ele surge para assegurar e para proteger a produtividade material desse modo de controle sociometabólico, tá? Pode passar, né? Então, ele, como estrutura política, vai complementar, em síntese, né, o Estado moderno, essa forma estatal, tá, essa forma estatal, tal como ela se configura no capitalismo, né, como o Estado moderno, ela vai complementar a base material do capital, vai ter um papel importantíssimo, tá? Inclusive, o Mesaros, ele coloca que, principalmente nos dias atuais, o capital não vive uma semana sequer sem o Estado. O Estado, ele precisa o Estado moderno, ele é chamado à cena, né? Ele precisa do capital para existir, todavia o capital, ele não consegue viver nenhuma semana, como isso é Mesaros, né, que coloca sem um Estado moderno. Haja visto essa relação de complementaridade dialética e haja visto o estreitamento dessa relação, né, ao longo da constituição do sistema. Outra característica fundamental desse modo de controle sociometabólico seria a sua essência destrutiva e, claro, insustentável. Então, mesmo no período de ascendência histórica do capital, o que seria essa ascendência histórica? Houve um período antes da Segunda Guerra Mundial, que o capital, ou seja, antes da eclosão da crise estrutural do capital, que o sistema ele podia se reproduzir, levando a autorreprodução ampliada do capital coincidiu com a produção genuína, com aquela produção voltada para a satisfação das necessidades humanas. Aí vamos ter cuidado, eu não estou dizendo, e Mesaros também não diz, que o capital leva em consideração as necessidades humanas, não é isso. Houve uma coincidência, né, da reprodução ampliada do capital com a produção genuína, a produção voltada para o atendimento das necessidades humanas, tá? Uma produção voltada para o consumo real, vou dizer assim, tá? Então, todavia, mesmo nesse período em que essa produção, em que esse altíssimo desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a autorreprodução ampliada do capital coincidia com essa produção genuína, mesmo nesse período, a essência destrutiva do capital, ela sempre esteve presente. Por quê? Porque ela se encontrava adormecida, mas, todavia, ela era despertada, né? Ela despertava sempre nos momentos de crises cíclicas ou conjunturais.
Por exemplo, no momento, né, das crises cíclicas ou conjunturais, havia uma necessidade de se destruir, né, de haver uma destruição do capital superproduzido. Uma outra expressão aí dessa essência destrutiva do sistema seria a tendência à concentração e centralização do capital, a tendência às maiores, né, enfim, aos grandes, as pequenas unidades, elas serem engolidas, né, nesse movimento de concentração e centralização do capital. Então, isso ocorreu, isso começou a ocorrer, né, no período do surgimento dos monopólios, na verdade, no surgimento, no período, né, em que surgiu aí o imperialismo moderno, tá? E o domínio também, né, que começou a haver aí a supremacia do capital financeiro, né, o surgimento, na verdade, do capital financeiro, que é a interpenetração do banco com a indústria, né, do capital industrial e bancário. Pode passar. Bem, então, pontuando um pouco disso, do que é o sistema do capital, qual é a peculiaridade do sistema do capital, aí eu acho que a gente pode entrar para falar um pouco, né, do imperialismo, do que seriam aí essas três fases imperialistas de forma aqui muito sintética, tá? E também para pontuar que nós estamos nos referindo a esse movimento, né, aos impérios, enfim, sob o jugo do capital, tá? Então, Mesaros, ele vai destacar que a história do imperialismo, claro que respaldado em outros autores que estudam especificamente esse fenômeno, né, do imperialismo e o capital monopolista, como Harry Magdoff e Paul Swayze. Ele vai colocar que, ele vai destacar, né, que há um consenso que houveram três fases imperialistas. A primeira fase foi marcada pelos impérios coloniais modernos, que datam aí do final do século XV até mais ou menos a década de 1870, que foi justamente o colonialismo, né, os impérios coloniais, eles se dão no momento de constituição do capitalismo, né, do surgimento do capitalismo nas entranhas do mundo feudal, e esses impérios coloniais, o sistema colonial foi um dos métodos de extremada violência utilizados nesse período de acumulação primária do capital. E teve um papel também muito fundamental, né, para a acumulação que possibilitou aí a Revolução Industrial, tá? A segunda fase imperialista, ela emerge em meio à consolidação do capital industrial, tá? A gradativa ascensão do capital monopolista e a disputa pela redivisão do globo por um punhado, né, um grupo muito pequeno de potências imperialistas recém-industrializadas. E o Lênin vai colocar, né, vai destacar e vai nomear como sendo a etapa superior do capitalismo, como esse momento, né, esse momento sendo como a etapa superior do capitalismo, e ele coloca que essa etapa, ela teve seu fim com a dissolução dos impérios formais logo após a Segunda Guerra Mundial. E, por fim, a terceira fase, né, essa terceira fase seria uma fase já bem diferente das outras, porque ela não se dá mais nesse período de ascendência histórica do capital, mas ela tem como momento predominante a crise estrutural do capital e se dá em um momento de esgotamento completo dessa fase de ascendência histórica, né? Então, ela vai se consolidar logo após a Segunda Guerra Mundial, com a hegemonia estadunidense, que vai carregar consigo a necessidade de se impor enquanto Estado do capital global. Ou seja, que o capital vai colocar a necessidade, né, de enfrentar a sua contradição fundamental e a sua limitação estrutural. O que seria isso? A necessidade de impor uma estrutura política, uma estrutura de comando político que seja condizente com o capital transnacionalizado no plano econômico. Porque, como eu já disse anteriormente, o Estado, né, essa estrutura de comando político, segundo Mesaros, ela vai complementar a base material do capital, vai possibilitar aí, complementando essa base material do capital, a reprodução sociometabólica do sistema. Todavia, o Estado se configurou na forma de Estados nacionais, o Estado moderno se configurou na forma de Estados nacionais. E, nesse momento,
o capital transnacionalizado no plano econômico não tem a sua adequada formação estatal, na forma de um Estado do capital global. Pode passar, né? Bem, então, segundo Mesaros, os Estados Unidos assumem o controle, né, depois da Segunda Guerra Mundial, do imperialismo global hegemônico. Então, no final da década de 60, começo da década de 70, todo esse período que aparece nos livros de história como a Era do Ouro, os 30 anos gloriosos, os anos dourados, né, que foi um período de acumulação sem precedentes, possibilitado aí pela base estatal keynesiana, assentada, né, na forma de produção fordista taylorista, ela vai começar a mostrar sinais de esgotamento, e vários acontecimentos históricos vão ocorrer no final da década de 60, para o início da década de 70, que vão demonstrar isso, né? A Revolução Cultural da Juventude, o fim do padrão dólar-ouro, enfim, a crise do petróleo, né, enfim. Então, pode passar. É nesse momento que Mesaros ele vai colocar, olha, houve uma série de acontecimentos históricos, e claro, aí ele vai considerar também a processualidade da história, tá? Mas ele vai definir como marco cronológico da erupção da crise estrutural do capital, o início da década de 70, tá? E aí, o que seria essa crise? Essa crise também não é consensual, né, entre os marxistas, é uma tese mesariana. Ela é uma crise do sistema do capital, como eu já disse, ela não é uma crise só do capitalismo, é tanto que a União Soviética não suportou e ruiu, né? Então, a crise estrutural, aí ele coloca, como eu já falei para vocês, só para que fique claro, né? A União Soviética seria uma forma de capital, né? Um sistema do capital pós-capitalista, tá? Segundo ele. Por quê? Porque continuou havendo lá a dominação do capital sobre o trabalho, mas a extração do trabalho excedente, ela se dava de forma política e não de forma econômica, como se dá no capitalismo, tá? Então, ele vai colocar que a crise estrutural ela é diferente, essencialmente, das crises cíclicas, embora seja combinada com as crises cíclicas. Tá? Ela se combina com as crises cíclicas, porque o capitalismo, como sistema, né, como um sistema do capital essencialmente contraditório, ele necessita das crises, ele produz as suas próprias crises e ele necessita dessas crises. Enquanto houver capitalismo, vai haver crises cíclicas ou conjunturais, mas a crise sistêmica, essa crise estrutural, ela se combina com essas crises e é essencialmente diferente. Por quê? As crises cíclicas, elas colocam os limites relativos ou imediatos do sistema, aqueles que podem ser necessariamente ultrapassados, aqueles que demandam certas reformas, certos ajustes, certas modificações. A crise estrutural, ela é completamente diferente, porque ela coloca a possibilidade de ativação dos limites absolutos do capital. O que seria isso? Seria o encontro do capital com limites sistêmicos e a impossibilidade total e completa dele continuar a se reproduzir, tá? Então, a crise estrutural, enquanto crise sistêmica, ela torna cotidiana aquela tendência latente, aquela tendência que eu falei inicialmente, que se encontrava adormecida e que era, né, chamada à cena nos momentos de crises cíclicas, que essa tendência à destruição do capital superproduzido. A crise estrutural, ela é uma crise de superacumulação de caráter global que torna cotidiana, que torna diária a necessidade de destruição do capital superproduzido, tá? Pode passar. Ela, diferente das crises cíclicas ou conjunturais, ela atinge as três dimensões internas de alta expansão do sistema. Qual seria a forma geral das crises modernas? As crises modernas, as crises no capitalismo, elas são crises de superprodução, sempre, tá? Elas são crises geradas pela abundância.
As crises anteriores, né, as crises modernas, elas eram crises de escassez. No capitalismo, há a crise de abundância, tá? Então, a forma geral das crises é sempre a separação da compra e venda no tempo e no espaço. Mas, claro, existe a forma específica da crise. A crise, ela vai apresentar uma faceta, ela vai apresentar uma forma específica, né? Ela apresentou ou vai apresentar uma forma específica ao longo da história, tá? Todavia, a crise estrutural, diferente dessas crises cíclicas ou conjunturais, a depender da sua, né, da sua especificidade histórica, ela atinge, no caso, uma ou no máximo duas dessas duas dimensões internas fundamentais, tá? A crise estrutural, diferentemente das crises cíclicas, ela atinge todas as partes vitais constituintes do sistema, todas. Produção, consumo e distribuição, barra circulação, barra realização, tá? E aí, por isso que ela coloca a possibilidade de ativação dos limites absolutos do sistema. O capital, ele tem um maquinário, segundo Mises, de deslocamento das contradições, que atuou ao longo desse período de ascendência histórica do capital com uma relativa eficácia, né, com um relativo sucesso. Essas contradições, elas eram exportadas, elas eram adiadas, elas eram exportadas para outros países, mas hoje, diante dessa crise sistêmica, essas contradições, esse maquinário de deslocamento das contradições, ele exibe uma perturbação cada vez maior, porque essas contradições, elas não podem mais ser adiadas, elas não podem mais ser proteladas, elas não podem mais ser desviadas ou exportadas, tá? Como era feito antes. E por isso, né, que ele coloca que há aí a tendência à ativação dos limites absolutos do sistema, tá? Mas pode ser que chegue um momento em que o sistema do capital, ele se encontre com esses limites intransponíveis e não consiga superar, já que essas contradições vêm confrontando o capital e há uma dificuldade, né, há uma diminuição da eficácia desse deslocamento das contradições. Pode passar. Então, uma crise, essa crise estrutural, diferente das crises anteriores, das crises cíclicas ou conjunturais, ela é uma crise que ela tem a sua raiz na economia, mas ela não se restringe só à economia, porque ela é, ao mesmo tempo, uma crise da sociedade civil, ela é uma crise da escola, ela é uma crise dos Estados-nação, né, a forma como se configurou o Estado moderno, ela é uma crise da família moderna, ela é uma crise da religião, ela é uma crise de todos os valores, de todas as instituições, tá? Da sociabilidade burguesa, no caso, né, mas não só da burguesa. E aí, porque ela é uma crise sistêmica, ela é uma crise de todas as formas históricas concebíveis, né, de sistema do capital. Então, por isso ela tem um alcance global, ela atinge, né, um ou mais países, ela tem uma escala temporal extensa, intermitente, ela é crônica, tá? Ela não tem fim, diferente das crises cíclicas ou conjunturais, e ela tem um desenvolvimento progressivo, rastejante, o que não exclui a possibilidade de grandes colapsos no futuro. As crises cíclicas ou conjunturais, elas geralmente chegam como grandes tsunamis, né, grandes erupções, como grandes colapsos. A crise estrutural, ela tem um desenvolvimento mais progressivo, rastejante, mas isso não é no sentido linear, tá? Isso tanto pode recuar, como também pode avançar. E isso não exclui, né, a possibilidade de sérios abalos no futuro. Inclusive, eu acredito que essa pandemia, né, que é uma pandemia, que é a expressão, como diz o Ricardo Antunes, do capital pandêmico, né, esse momento de capital pandêmico seria uma das expressões, um dos abalos dessa crise sistêmica e insolúvel, porque a pandemia, ela é resultado, né? Ela não é uma armação da China, né? Como, enfim, como saiu aí, como os negacionistas têm dito. Os negacionistas, os bolsonaristas, os fascistas, né? Têm colocado, mas a pandemia,
ela é expressão da insustentabilidade desse sistema, ela é expressão da destruição ambiental, ela é expressão da invasão do agronegócio de formas insustentáveis de produção agrícola, né, e de criação de animais que adentram o meio ambiente selvagem, tá? Ela é expressão da destruição ambiental desmedida em larguíssima proporção. Ela é expressão de toda a destruição desse sistema, e nos preparemos que a tendência é que piore, né, que haja de forma mais recorrente, cada vez mais pandemias, infelizmente. Pode passar. Então, para fazer frente à crise, né, o capital organizou toda uma contraofensiva, ela foi expressa na reestruturação do trabalho, né, enfim, aí vem todo aquele processo de flexibilização, o toyotismo, né, o monetarismo neoliberal, a financiarização da economia, e adotou também várias modalidades de destruição, associada à variante capitalista da taxa de utilização decrescente, que é uma das leis tendenciais, segundo o Mesaros, mais importantes do capitalismo, e que ela tenta, vamos dizer assim, realizar o ideal do capital, que seria aproximar os produtos da taxa zero de uso, mas isso é impossível, né, porque o valor de uso é o veículo do valor de troca, ou seja, você não há possibilidade nenhuma de uma mercadoria ser vendida se ela não tiver utilidade. Então, esgota-se o tempo de vida útil dessas mercadorias para agilizar o ciclo, né, o ciclo reprodutivo do capital, para que ele, enfim, para que você consuma, você compra uma mercadoria, ela se acaba mais rapidamente, então você consome outra do mesmo jeito, basicamente, com um tempo bem curto, né? Quase que logo em seguida, com pouco tempo de uso. A obsolescência planejada também seria uma das modalidades de destruição, mas aí uma modalidade extrema de desperdício seria o complexo industrial militar, tá? Que adota a linha de menor resistência do capital, ou seja, se o capital ele pode adotar uma forma, né? Ele pode escolher e adotar uma alternativa à sua reprodução sociometabólica que coincida, que esteja dentro dos seus parâmetros estruturais, né, e por isso ofereça uma menor resistência, né, a esses parâmetros estruturais, ele vai adotar, tá? Isso seria o que seria a linha de menor resistência do capital. Pode passar. Bem, aí entramos aqui no imperialismo hegemônico global, né, globalização destrutiva e necessidade de uma estrutura política nos moldes de um Estado do capital global. Então, como eu já disse, né, o momento predominante dessa terceira fase imperialista seria justamente o esgotamento dessa fase de ascendência histórica do capital e o encontro do capital, né, com essa crise sistêmica insolúvel, que coloca em cena não os limites relativos do sistema, mas os limites absolutos, coloca em cena a necessidade de instauração de uma outra forma de organização societal, tá? E aí Mesaros coloca no livro, né, Socialismo ou Barbárie, que é o livro que ele vai desenvolver um tratado breve, mas muito profundo acerca do imperialismo, claro que tem que ser que vai dialogar com outras teses que ele desenvolve em outros livros, inclusive no Para Além do Capital, ele vai dizer, olha, barbárie se tivermos sorte, né, ele socialismo, barbárie, ele vai pegar esse trechinho lá da Rosa Luxemburgo, e ele vai dizer o seguinte, barbárie se tivermos sorte, né, porque se as coisas continuar do jeito que estão, se o sistema do capital não for substituído por uma forma de organização societal tão universalizante, tão globalizante como o capital, tão universal, tão globalizante, tão totalizante como o capital, a humanidade não vai conseguir, infelizmente, sobreviver, né? Nós vamos para o buraco juntamente com esse modo de controle sustentável e destrutivo. Então, ele diz o seguinte, estes dois fatores estão estreitamente ligados. Por um lado, a nova fase potencialmente fatal do imperialismo hegemônico global e, por outro lado, a gravíssima crise estrutural interna do sistema, né? Pode passar. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida, que eu estou vendo aqui já o caminhar da hora.
Bem, com a erupção da crise estrutural do capital na década de 70, né, que Mesaros vai definir como marco cronológico a década de 70, ficou evidente aí o fracasso da modernização capitalista dos países periféricos, tá? Ou seja, ficou evidente o fracasso do capitalismo abarcar o conjunto do globo e estabelecer universalmente a extração econômica do trabalho excedente, que é de longe, né, a forma mais eficaz, vamos dizer assim, mais dinâmica de extração do trabalho excedente na forma de mais-valia. Gente, um minutinho aqui. Bem-vinda à maravilha, né, do que é do ensino remoto e do trabalho, do home office. Barulhos de criança. Pronto, vou continuar. Então, o capitalismo ficou evidente, né, nesse período da erupção da crise estrutural do capital, o fracasso do capitalismo em abarcar o conjunto do globo, tá? Em se estabelecer aí, em abarcar todos os países e, claro, estabelecer aí a regulação universal da extração do trabalho excedente, da extração econômica do trabalho excedente como mais-valia, tá? Que é, de longe, a forma mais dinâmica de extração do trabalho excedente, muito mais do que a forma política, tá? Que foi o que, de fato, existiu, né, na antiga União Soviética. Então, na raiz desse desenvolvimento negativo que vai desembocar na crise, toda a ativação, né, na potencialização, de fato, dessas consequências destrutivas, está o fracasso histórico aí do capital globalizante, tá? Pode passar, amigo. Do capitalismo abarcar aí o globo, né? Então, ele vai colocar aqui, sob o capital, a única globalização possível é a globalização destrutiva, tá? Que seria a globalização do capital, e que essa globalização destrutiva, ela se contrapõe à universalidade e à igualdade substantiva. O que seria essa igualdade substantiva? Essa igualdade substantiva, ela forneceria as bases para a articulação entre o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento incessante de capacidades e potencialidades dos trabalhadores livremente associados por meio de um intercâmbio, né, de uma outra forma de trabalho, de um intercâmbio potencializador entre ser humano e natureza, ou seja, do trabalho livremente associado. Então, essa globalização destrutiva, ela carrega, né, como raiz a tendência universalizante do capital, e ela se contrapõe a uma globalização realmente sustentável, que seria uma globalização pautada nessa igualdade substantiva, ou seja, numa outra forma de intercâmbio potencializador entre ser humano e natureza, tá? Aí ele vai colocar que o imperialismo ele tem centro, tá? E que o fato de o imperialismo ter centro não extingue de forma nenhuma as rivalidades interimperialistas. E que o fato dos Estados Unidos hoje se configurar, né, dessa terceira fase imperialista, ter como centro, ter como protagonista os Estados Unidos, isso é mera contingência histórica, poderia ser qualquer outro país. Tá? Embora o próprio Magdoff coloque que os Estados Unidos, desde o início, né, enfim, desde a declaração da independência, operacionalizou práticas, né, que vinham demonstrando aí a ideia mesmo de construção de um império, tá? E independente que um país ocupe essa posição ou não, né, segundo Mesaros, por isso que ele vai dizer que é uma contingência histórica, independente de ser os Estados Unidos ou ser outro país, o que leva até hoje como centro do império, o único país, é a necessidade de fazer frente a essa contradição fundamental e à limitação estrutural, ou seja, de estabelecer um governo global, tá, que seja condizente com o capital transnacionalizado no plano econômico e que possibilite aí a integração monopolista global. Pode passar. Então, nesse sentido, olha, o capitalismo não conseguiu abarcar o conjunto do globo,
e estabelecer aí a regulação universal da extração do trabalho excedente, né, da extração econômica do trabalho excedente como mais-valia, a forma mais dinâmica de extração do trabalho excedente, tá? Dessa forma, né, esse capital transnacionalizado no plano econômico não possui a sua forma estatal, tá? Não, embora, enfim, tente, né? Mas não possui ainda a sua forma estatal, então essa conjuntura conduz necessariamente ao fracasso da tão proclamada globalização, né? Então, nesse sentido, segundo o Mesaros, esse discurso da globalização, ele seria um discurso fajuto, tá? E ele coloca que a única globalização realmente sustentável, a única globalização realmente possível seria sob a base de uma outra forma, né, de intercâmbio potencializador, né, entre ser humano e natureza, tá? Pode passar, amiga. Então, essa terceira fase imperialista, ela tem desdobramentos também não só, né, no âmbito econômico e político, mas também no âmbito mais específico das políticas de educação, tá? Ela também vai se aliar a um projeto de dominação e homogeneização das políticas de educação, e isso vai começar fortemente pelos países de periferia do capital. Essa interferência, ela passa a ser mais sistemática, tá? E ela já ocorria mais ou menos desde o final da década de 70, início da década, né, década de 80, mas essa intervenção ela começa a ser mais sistemática na década de 90, com o movimento de educação para todos, que vai se vincular aí aos pressupostos neoliberais do consenso de Washington, tá? Então, nesse período também de eclosão da crise estrutural, vai haver uma mudança na concepção de desenvolvimento econômico, que vai passar gradualmente a ser denominado de desenvolvimento sustentável, tá? E essa concepção de desenvolvimento sustentável, ela vai passar, né, a se fazer presente nesses documentos produzidos, né, pelos organismos multilaterais, tá? Os documentos, pode passar, os documentos, esse movimento de educação para todos, eles demonstram, né, aí os primórdios dessa agenda imperialista, eles foram organizados, os eventos e os documentos foram organizados e publicados pela Unesco, coordenados pela Unesco, mas a Unesco, desde a década de 80, né, mais ou menos, alguns estudiosos já colocam, né, por exemplo, o Lerre e outros, né, pesquisadores da área colocam a subordinação da Unesco ao Banco Mundial nesse período, mais ou menos. Então, o Banco Mundial ele vai se sobressair, né, como um organismo que vai passar a interferir diretamente nas políticas de educação dos países de periferia do capital. Primeiro, ele muda o seu foco, né, na gestão Wood e mais precisamente na gestão McNamara, passa a investir em políticas de alívio à pobreza, principalmente também por conta das consequências nefastas das políticas de ajuste estrutural, e passa a interferir também nos caminhos, né, passa a interferir diretamente nas políticas de educação dos países de periferia do capital, tá? E essa intervenção, ela passa a ser mais sistemática na década de 90. Então, há uma relação de complementaridade dialética entre Banco Mundial e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são os maiores acionistas do Banco Mundial, mas o Banco Mundial tem uma estrutura muito complexa, né? E a gente não pode também conceber o banco como completamente subordinado aos Estados Unidos. Enfim, ele é composto por uma série de instituições, é departamentalizado, é um organismo verdadeiramente internacional, multilateral internacional, e tem até uma tese muito interessante, né, que vai tratar aí do banco, né, sob um viés bem crítico, que é a tese do Pereira, tá, que é uma tese mais recente, né, um pouco mais recente, e ele traz um apanhado específico só sobre o banco, tá, só sobre o banco. E aí essa ideia de desenvolvimento sustentável, né, tendo como cerne aí a pobreza, vai aparecer nos documentos do banco um pouco mais depois, tá? Um pouco depois, havia muita... Isso tem muito a ver também com as críticas que o banco recebeu, né? As políticas do banco receberam durante um tempo.
E aí vai haver uma mudança gradativa e aos poucos o banco vai colocando seus documentos, né, inclusive para o campo da educação, essa concepção aí de desenvolvimento sustentável, tá? Esse movimento de educação para todos, remonta aí os primórdios, né, dessa agenda imperialista de educação, ela era uma agenda restrita aos países de periferia do capital. Ela começou na década de 90 e ela teve como principais documentos, né, a Declaração de Jomtien, de 90, e o estabelecimento de 6 metas que tinha como eixo base lá a universalização da educação primária, ou seja, do nível mais elementar de educação, nesse país de periferia do capital, no prazo de 10 anos. Essas metas, elas foram avaliadas e foram reiteradas no Fórum Mundial de Educação em Dakar, em 2000, e veio uma meta também, né, que foi colocada aí nesse Fórum Mundial de Educação, que foi a meta relativa à qualidade da educação, tá? Exaltando, claro, como não poderia deixar de ser, os resultados, né, nas avaliações em larga escala. A qualidade seria aquela qualidade que pudesse ser medida, pudesse ser mensurada, né, e havia também todo um incentivo para que os países periféricos constituíssem em seus domínios sistemas nacionais de avaliação. Houve também todo o monitoramento acerca dessas metas nos países de periferia do capital, tanto com as cúpulas, os eventos das cúpulas de alto nível da Unesco, como também em relação aos relatórios de monitoramento global de educação para todos, tá? Que foram publicados até 2015. Então, esses relatórios, eles traziam a avaliação de todos os países no tocante às metas. Cada ano, a partir de 2002, esses relatórios começaram a ser publicados em 2002, tá? E a partir de então, até 2015, cada ano era ressaltada uma temática, e essas temáticas, elas eram esmiuçadas nesses relatórios. Esses relatórios, eles são elaborados por escritórios independentes, mas são publicados pela Unesco, mas na contracapa de todos os relatórios tem que a Unesco se exime de qualquer coisa, né, que esteja naquela publicação, e que o que está escrito nas publicações não necessariamente expressa a opinião da Unesco, o que eu acho uma contradição, assim, gigantesca. Se a Unesco contrata um escritório independente e publica os documentos, aquilo expressa, sim, a opinião dessa agência da ONU, né, específica aí para o campo da educação. Pode passar, amiga. Bem, pode passar. Na declaração de Jomtien não há uma referência específica, né, não há uma referência explícita ao desenvolvimento sustentável, a categoria de desenvolvimento sustentável. Essa referência, ela vai aparecer mais fortemente na declaração de Dakar, tá, no marco de ação de Dakar, colocando aí a relação entre educação e desenvolvimento sustentável, o papel da educação para promover o desenvolvimento sustentável e para adequar, né, as sociedades para adequar aí os países à sociedade do século XXI, tá? Aquela dita sociedade do conhecimento ou da informação, e claro, pautada no fim do trabalho, né? Bem, aí, como eu já disse, há uma passagem, né, na década de 70, pode passar a mim, há uma passagem dessa concepção de desenvolvimento econômico para desenvolvimento sustentável, tá? Essa concepção de desenvolvimento sustentável, que vai estar presente em todos os documentos, desde a década de 80, mais ou menos, até os dias atuais, todos os documentos, todas as cúpulas de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, da ONU, todos esses documentos, eles vão trazer uma concepção específica de desenvolvimento sustentável, tá? Essa concepção, ela foi cunhada aí pela Comissão Mundial de Meio Ambiente, e ela está presente no estudo Nosso Futuro Comum, que é um estudo da década de 80. Então, essa concepção de desenvolvimento sustentável, de acordo com esse documento, Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável, ele se basearia em um tripé: desenvolvimento econômico, social e ambiental, tá? E ele teria como eixo basilar, ou seja, o eixo basilar estruturante em que iria se erigir esse tripé, em que iria se erguer esse tripé, seria justamente a erradicação da pobreza, principalmente nos países
pobres, né, nos países de periferia do capital. Pode passar, amigo. Pronto, né, então, quais seriam, né, essas dimensões? A dimensão econômica, ela estaria voltada para a mudança nas formas de produção e consumo, respeitando os limites postos pela natureza. A dimensão social, ela estaria voltada para a igualdade de acesso aos bens produzidos, trabalho digno ou trabalho decente. Essas são as duas categorias que aparecem, né, duas categorias que vão aparecer nos documentos da Organização Internacional do Trabalho, nesses documentos dessas cúpulas de desenvolvimento sustentável, inclusive no documento, né, resultante da Rio+20, e também no documento dos ODS, e também nos documentos do Banco Mundial, tá? E aí a dimensão ambiental seria voltada para o uso consciente dos recursos não renováveis e renováveis do planeta. Pode passar, amigo. Claro, tendo como eixo, como eu já disse, estruturante, né, eixo basilar, a erradicação da pobreza. Pode passar, isso aqui são as metas, né, das declarações, que aí começa principalmente as cúpulas de desenvolvimento sustentável, né, começam aí na década de 70, com a declaração, e essa concepção, né, essa ideia, a primeira vez que esse termo aparece é na Declaração de Estocolmo, na década de 70, mas a concepção de desenvolvimento sustentável só surge a partir da década de 80, como eu já disse, naquele estudo Nosso Futuro Comum. Aqui, para a gente, o que é que vai interessar, né, para os ODS? Teve uma conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa conferência que ela trouxe, né, os elementos fundamentais de elaboração aí do que seriam os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, houve 3 anos de discussões e de elaboração do que seria aí essas 17 metas e mais de 160 estratégias, 164, 165 estratégias, se não me falha a memória. Pode passar, né? Que foram aprovadas aí em 2015, né? Em um evento da ONU em 2015. Então, embora se coloque essa tripla dimensão aí do desenvolvimento sustentável, hoje, diante da crise estrutural do capital e da insustentabilidade predominante destrutiva, como é que se apresenta, né? A dimensão econômica, como é que ela se apresenta? A dimensão hoje econômica, essa insustentabilidade do capital, ela se expressa por meio de uma produção e reprodução destrutiva, por meio da concentração e centralização do capital e da hipertrofia do capital financeiro, né, o parasitário. Pode passar a mim. Essa insustentabilidade, ela se expressaria também no plano da dimensão econômica e social, por meio da superexploração do trabalho, do desemprego estrutural, que não é mais só o desemprego, o qual falava Marx, né, ao exército industrial de reserva, mas hoje é muito pior. Há um percentual cada vez maior de pessoas que não vão adentrar o mercado de trabalho, ou seja, são força de trabalho supérflua, tá? Para o capital, são força de trabalho supérflua. E aí, olha, eu estava pegando dados, né, aqui do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostra, por Amostra de Domicílios Contínuo, 14,1 milhão de pessoas estiveram em busca de trabalho no terceiro trimestre. Ou seja, o desemprego, ele aumentou ainda mais nesse período de pandemia. A taxa de desemprego no Brasil subiu de 14,6 nesse trimestre, né, julho, setembro, se comparado a junho, agosto, ao trimestre de junho e agosto, que era de 14,1%, tá? Então, há um percentual gigantesco que tende a crescer ainda mais de pessoas que não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho. É isso que Mesaros coloca como sendo desemprego estrutural. E que vem aí de braços dados, né, que seria uma das consequências aí da crise sistêmica. E claro que isso leva ao aumento, à concentração de renda, que aumentou muitíssimo nesse período da pandemia, tá? O dono da Amazon, né, e da Microsoft, que o diga, né? E o aumento, claro, incomensurável da pobreza. À medida que
um percentual gigantesco, né, um percentual, na verdade, mínimo de bilionários detém a mesma riqueza que 60% da população, há um contingente gigantesco, né, mais de 60% da população, que não tem sequer o mínimo para sobreviver, tá? Então, a dimensão ambiental dessa insustentabilidade destrutiva do capital seria a destruição maciça da natureza, e a pandemia é uma grande expressão de tudo isso, né, que a gente está vivenciando. Pode passar, né? Esses são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Eles são uma continuidade dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, só que eles se apresentam mais articulados, eles são mais detalhados, é tanto que são em maior número, né? Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio eram apenas 8, esses são 17, eles têm metas que visam também o âmbito local, tá? Eles têm uma forte estratégia também de monitoramento, inclusive dentro dos países, inclusive aqui no Brasil, com grupos de trabalho da sociedade civil organizada. E a educação, ela vai aparecer nesses ODS não só como um dos ODS, né, o ODS 4, mas também como importante meio para a concretização de todos os demais ODS, tá? Aí, como vocês podem ver, a erradicação da pobreza é o primeiro, né? É o primeiro. Pode passar. É o primeiro dos ODS. Então, a Agenda Imperialista 2030, né? O Projeto Educativo de Insustentabilidade do Capital. O ODS 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, tá? Esse ODS 4, né? Ele levou aí a uma conferência, a Conferência de Incheon, tá, que ocorreu no Fórum Mundial de Educação, na Coreia do Sul, em 2015, e a partir desse ODS 4, ele foi desdobrado, né, em mais objetivos e metas de implementação, tá? E ele conta, essa agenda imperialista 2015-2030, ela conta com a organização da Unesco, mas, claro, e também com outras agências do sistema ONU, como a UNFPA, a ONU Mulheres, a Acnur, e, claro, Unicef, e também conta, como os demais eventos do Movimento de Educação para Todos, conta aí com financiamento, né, com o financiamento e a coorganização do Banco Mundial. Pode passar. Esses são os documentos resultantes, os principais. Tem muitos outros, mas eu coloquei os principais. A declaração de Incheon e o marco de ação, tá? A declaração, as intenções e o marco de ação, o que a gente vai fazer, tá? Que seriam aí as estratégias, né? O que é que deve ser feito pelos países signatários da declaração. E aí um documento muito importante, que é esse aqui, Educação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem. Esse documento, ele vai ser utilizado, inclusive, para a redefinição dos currículos, tá? A redefinição dos currículos nos países. Inclusive, ele teve um webinar esses dias, quarta-feira. Ele está sendo utilizado aqui para orientar as propostas dos estados na elaboração dos seus currículos em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, tá? De modo a aliar os currículos, né, os currículos dos estados, com essa proposta de EDS, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, no sentido de concretizar os objetivos do desenvolvimento sustentável, como se fosse possível, né, a concretização desses objetivos. Pode passar, amigo. Eu vou ler só uma dessas citações, sei que a gente já está estourando aqui o tempo. A Unesco, como agência especializada das Nações Unidas para a Educação, é responsável por liderar e coordenar a Agenda de Educação 2030, que é parte de um movimento global para erradicar a pobreza até 2030, através dos 17 ODS. A educação é essencial para atingir todos esses objetivos, tem um objetivo dedicado a ela. O ODS 4 visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O Marco de Ação 2030 oferece orientações para a implementação desse objetivo ambicioso e seu compromisso,
Então, a educação pode e deve contribuir para uma nova visão de desenvolvimento global sustentável. Pode passar. Essas citações são da contracapa desse documento. Da contracapa e de uma parte, né, desse documento, dos objetivos, tá? Eu vou tentar aqui fazer uma síntese, né? Há uma diferença substancial, há elementos de continuidade e descontinuidade desse compromisso global de educação para todos e da agenda de educação para todos. Primeiro, a começar pelo nome, tá? Esse compromisso global de educação, ele não leva mais o nome educação para todos. Por quê? Porque agora o eixo estruturante não é mais as necessidades básicas de aprendizagem. Na declaração de Jontien, no seu marco, né, de ação, vinha a concepção de necessidades básicas de aprendizagem, que seria a aprendizagem de habilidades meramente instrumentais, de leitura, escrita, as 4 operações matemáticas, enfim, tá? Agora, a concepção que vai aparecer nos documentos da Unesco, inclusive nesse documento aí, nesse documento, né, na declaração desse novo compromisso, né, dessa nova agenda imperialista, mas que agora ela não é mais restrita aos países de periferia do capital, mas ela tem um caráter global, né, abrangente, porque ela se vincula a um projeto internacional de desenvolvimento, é justamente a concepção de aprendizagem para todos. Então, não se fala mais em necessidades básicas de aprendizagem, se fala em aprendizagem para todos. Passa-se de educação e restringe-se agora mais na categoria aprendizagem. Aí vamos voltar um pouquinho. Em 2011, o Banco Mundial publicou um documento que o nome é Aprendizagem para Todos, e agora não me lembro o subtítulo, mas que era um documento voltado especificamente para os países de periferia do capital, que lá vai aparecer países em desenvolvimento, né? E nesse documento aparecia o que seria essa aprendizagem para todos. No caso, essas competências e habilidades que possibilitariam a empregabilidade, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, ela poderia ocorrer em outros espaços que não fossem a escola. Então, ela se daria em outros espaços, tanto em ambientes escolares, como ela poderia também se dar em outros espaços, no âmbito do trabalho, né, como em espaços educativos formais e não formais, desculpe, e informais. Um minuto. Então, ela poderia se dar em outros espaços, né? Ela poderia se dar em outros espaços que não necessariamente a escola, tá? Então, essa seria a concepção a concepção de aprendizagem para todos que aparece nesse documento, na declaração de Incheon, e que vai aparecer nos outros documentos da Unesco, derivados, né, dessa agenda global, dessa nova agenda global, que não carrega mais o nome Educação para Todos, ela é muito semelhante a essa concepção de aprendizagem para todos. Essa concepção de aprendizagem ao longo da vida é muito semelhante a essa concepção de aprendizagem para todos do Banco Mundial, desse documento do Banco Mundial. Qual é o grande problema disso? Além da restrição de todo o processo de educação apenas a categoria aprendizagem, que a gente sabe que isso já é uma tendência, né, a ênfase nas avaliações em larga escala, e a essa lógica dos resultados, ao ranqueamento, enfim, além de tudo isso, e do controle, claro, exercido pelo Estado, além de tudo isso, tem algo muito problemático, que é se essas habilidades, essas competências e habilidades, elas podem ser adquiridas fora da escola, então não é mais obrigação do Estado financiar a educação pública, certo? Isso abre um precedente gigantesco para várias modalidades de privatização, a privatização entendida aqui na acepção mais ampla, né, dessa categoria. E é exatamente isso que a gente vem vivenciando. Pode passar a mim, eu acho que eu já vou caminhando para o final, né, já me estendi demais.
Acho que eu já... Pode passar. Pode passar, eu acho que eu já contemplei mais ou menos. Esses aqui, em relação ao monitoramento, né? Em relação ao monitoramento da agenda. Esse aqui são os relatórios de monitoramento, que agora, como eu já disse, não carregam mais o nome Educação para Todos, tá? É só relatório de monitoramento global, são produzidos anualmente. E eles vão analisar aí como é que está o andamento desse compromisso global de educação. Pode passar, amigo. E a nível de Brasil, nós temos o grupo de trabalho da sociedade civil organizada, tá? Que é composto também por várias ONGs, inclusive pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e há elaborações anuais desde 2017, que são compostos aí por esses relatórios LURS, que vão analisar todos os ODS, no caso, não só o ODS 4, mas todos os ODS. Quem faz a principal a análise, né, do ODS 4, do ODS relativo à educação, é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que inclusive é financiada pela Unesco e tem sido um importante agente da disseminação dessa política internacional a nível de Brasil, tá? Pronto. Pronto, pode fechar. Pode fechar, eu vou concluir aqui mesmo sem slides. Mas eu acho que de tudo que eu falei até agora, né, que foi uma exposição longuíssima, peço desculpas, de tudo que eu falei até agora, eu acho que nós podemos concluir que não é possível se falar em sustentabilidade, tá, diante do predomínio da ativação de todas essas tendências destrutivas do sistema, não é possível se falar em sustentabilidade nos marcos do jugo do capital, principalmente nesse momento atual, né, de crise sistêmica, de ativação de todas as suas tendências destrutivas, e muito menos colocar a educação como responsável por essa, por essa, por essa, por esse papel, né, por concretizar uma agenda que não é ambiciosa, é impossível. Nos marcos do capital, é impossível falar em sustentabilidade. Tá? Então, a educação, nessa agenda, ela vai aparecer com o mesmo papel. A educação redentora, que pode promover a paz, que pode acabar com a violência e que, claro, pode promover o desenvolvimento sustentável. É tanto que ela perpassa todos os demais ODS, todos, e ela vai aparecer como meio fundamental de concretização desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que aparece aí como um grande projeto internacional de desenvolvimento econômico, que vem para substituir os objetivos do desenvolvimento do milênio, tá? Grata pela paciência de todos. É um trabalho de uma vida, né? Tinha que ser longo mesmo a exposição. Mas eu queria agradecer muitíssimo a Manu. Eu sempre, quando escuto a Manu, aprendo muito com ela, porque, embora sejamos da mesma área, adotamos perspectivas diferentes, né, de análise, e é sempre uma satisfação ouvi-la. Manu, a gente tem algumas perguntas e eu vou, sem mais delongas, fazê-las aqui para a gente alimentar o debate, né? O professor Manuel Messias, né, que está aqui no chat, fez a seguinte questão: poderíamos colocar a pandemia do coronavírus como uma crise cíclica? E acredito até que você já fez uma exposição sobre isso. E aí ele reitera, ele diz, ou seria um sintoma da crise estrutural do capital, ou os dois? Eu posso ir respondendo de um por um? Eu vou tentar ser Eu posso rápida. dizer também, pronto, tá certo, beleza. Eu acho que eu já respondi um pouco disso, né, da pergunta do Emanuel. Eu acho que é Emanuel do IMO, né? Se for, tudo bom, Emanuel? Tanto tempo que a gente não se vê. Eu até já coloquei isso aqui, eu acredito, né, que seja mais um dos abalos da crise estrutural do capital, a pandemia seja um dos abalos, né, uma das consequências dessa crise sistêmica que o capital vem vivenciando, tá? Eu até já, uma das implicações ambientais, porque a pandemia, no caso, ela vai aprofundar uma crise econômica que já estava em andamento desde o final de 2019,
né? Ela vai aprofundar essa crise, uma crise econômica que já vinha se apresentando, tá? Mas ela vai vir, assim, como uma grande, um grande abalo, né? Um grande abalo sistêmico. Pode passar. Ah, tá bom. Ai, Manuel Messias. É porque tem um professor também, aí eu pensei que fosse... Eu faz um tempinho, né, que eu não ando presencialmente lá, iniciação científica. Seja bem-vindo, Manuel. Manu, a Dudinha, né, a Duda, perguntou o seguinte: existem caminhos para superar uma crise estrutural por meio de mudanças radicais na sociedade e no nosso sistema econômico e político, por exemplo? Segundo Mesaros, a única forma de superar, né, essa crise sistêmica insolúvel seria a instauração de uma outra forma de organização societal, tão universal, tão totalizante como o capital, só que aí para isso, né, a gente precisa de, como ele até coloca no subtítulo de Para Além do Capital, em busca de uma teoria da transição, né, a gente precisa reorganizar a esquerda, os limites, as possibilidades, temos possibilidades, mas realmente nós temos um problema muito, muito grande pela frente, que é justamente a organização da esquerda, a organização de um movimento de massas, né, verdadeiramente de massas e verdadeiramente de esquerda. E aí nós temos uma grande tarefa para um futuro próximo, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Deixa eu só recapitular aqui quem foi. Maria Poliana, você acha que a inserção da educação ambiental e financeira na educação básica seria uma forma de intervenção nesse cenário? Não, olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso de que a educação muda o mundo, certo? A educação, ela pode ter um papel, ela pode sim ter algum papel no sentido de um elemento, vamos dizer assim, emancipador, mas ela sozinha, ela não produz milagres. Ela sozinha não pode mudar o mundo. Então, não é a questão de você mudar as consciências. Olha, tem uma passagem, né, bem conhecida do Marx, que ele diz o seguinte, que não é a consciência que determina o ser, mas é o ser social que determina as consciências, tá? Então, eu acho que a gente não pode pensar que uma determinada forma de educação ou determinadas posturas podem operacionalizar a mudança estrutural e sistêmica a que Misaros faz referência. E a independente de educação ambiental, financeira, isso só serve de fato para oxigenar, infelizmente, para oxigenar o sistema, né? Porque de fato as mudanças não são radicais, não são estruturais, não são sistêmicas e não vão à raiz do processo. Ó, aqui, mano, o professor Luiz Távora, da UFC, que está ouvindo com Jaqueline. Oi, professor Luiz, tudo bem? Parabeniza a sua fala aqui. Muitos alôs, né? Parabéns também da Jaqueline. A Jaqueline também faz uma pergunta, né? Na verdade, ela pede que você comente um pouco mais, se possível, comentar a pandemia como efeito, expressão da lógica da produção para a destruição. Eu andei dando uma olhada, né? Obrigada, Sandra. Eu andei dando uma olhada em alguns estudos, saíram muitos estudos, né, relativos à pandemia, inclusive aos efeitos. Então, não só, no caso, aos efeitos da pandemia, mas também a raiz, né? Qual seria necessariamente a raiz da pandemia? Então, a pandemia, o que eu tenho lido é que ela está, sim, vinculada a uma forma completamente insustentável de reprodução material da existência, né? Você tem, por exemplo, pesquisas que vão associar a degradação, né,
a expansão, no caso do agronegócio, e como é que eu vou dizer, a intromissão do ser humano nesses ambientes selvagens e ao contato com tipos de animais que antes nós não tínhamos contato. Isso tem a ver, claro, com uma forma de produção completamente sustentável. Aí a alimentação também, né? A nossa alimentação, essa forma de produção, a produção agrícola vinculada ao agronegócio, todo o desequilíbrio ambiental resultante, né, disso, o uso intensivo de agrotóxicos, enfim, então, todo esse processo, né, que tem como raiz uma forma de produção material completamente sustentável, desembocou aí nessa pandemia, e ainda tem eu não vou dizer as implicações sociais, tem, claro, severas implicações sociais, mas tem uma raiz social também, né? Uma economia mundializada, ela possibilitou também que o vírus, ele se mundializasse, ele atingisse praticamente todos os países do globo, né? Numa dimensão jamais vista, com implicações as mais severas possíveis. E além da raiz da pandemia estar vinculado completamente a essa reprodução material da existência, que é completamente insustentável e destrutiva, as suas implicações sociais, elas são ainda mais, elas são agudizadas, né? Elas são agravadas nesse cenário, justamente por conta porque nos encontramos numa forma de organização societal regida, né, por um modo de controle que não leva em consideração a satisfação das necessidades humanas, tá? Então, nesse processo de elaboração das vacinas, né, das pesquisas e tal, a gente sabe que há uma diferença muito grande. Eu escutei muitas pessoas dizerem assim, mas a vacina vai ser descoberta e tal, e aí acabou o nosso problema. Eu digo, não é assim, a gente tem que pensar a vacina como vacina concreta e não como vacina abstrata. Nós temos que pensar a vacina inserida numa malha de relações sociais e que são, enfim, uma malha de relações sociais que produzem, né, desigualdades, que produzem desumanidades. Então, a gente tem que pensar todo esse contexto de capital pandêmico, como diz o Ricardo Antunes, num cenário devastador, num cenário em que as condições humanas, em que as necessidades humanas, elas não são consideradas, em que elas não são devidamente contempladas, em que há uma supremacia dos imperativos do mercado. Não sei, já que se eu conseguir responder devidamente a sua pergunta, mas... Ela agradeceu aqui. Perfeito. O Manuel pergunta também, levantou a mão. O Manuel quer falar? Pode falar. Eu posso falar? Pode, claro. Assim, eu achei muito interessante essa questão que levantaste sobre a vacina, porque ela também remostra uma certa desigualdade. A gente vai ver que os primeiros a serem atendidos vai ser os países ricos, né? Nessa questão, para depois vir os países da América Latina e depois o restante ainda muito mais pobre, né? Isso mostra muito bem essa desigualdade, né? Já essa questão, a minha visualização sobre isso, né? Eu achei muito interessante ter levantado sobre essa questão da vacina. Porque muita gente está achando que a vacina vai ser a solução de tudo, mas ela ainda vai causar muitos transtornos ainda, essa distribuição da vacina, né? É isso. Vai num governo negacionista como o nosso, que caminha para o fascismo, isso tende a ser muito pior, né? Muito pior. Uma política de vacinação totalmente indefinida, reclamam, num país de mais de 180 mil mortes, o ministro da Saúde reclama da nossa ansiedade. Canalha, né? Racista, genocida, uma política até países que são ideologicamente alinhados ao nosso, né? Aliás, ao nosso governo, né? Polônia, Hungria, enfim, países também governados por fascistoides também, já estão adotando medidas de vacinação e nós ainda estamos
nessa negação, né? Estamos no retrocesso do retrocesso, né? Na vivência que nós estamos tendo agora, né, professora? Primeiro teríamos que assinar um termo, né, de compromisso, um termo eximindo o Estado enfim, de qualquer tipo de responsabilidade. Aí o Supremo vetou isso. Aí agora eles querem tirar o auxílio emergencial, né? A pobreza que é o auxílio emergencial num país com milhões de desempregados, um contingente elevadíssimo, como eu já disse, né, de desempregados, o mais alto dos últimos tempos, evidência aí do desemprego estrutural, e enfim, eu não sei nem o que dizer, é um escancaramento de uma política genocida, né, o escancaramento de uma política de morte. Esse governo nos leva para o Vale da Morte. Então, infelizmente, não basta só haver o desenvolvimento altíssimo das forças produtivas, que possibilitou que uma vacina que fosse feita em 10 anos possa ser feita num período mais ou menos de 1 ano. Mas existe uma malha de relações sociais que fazem com que essa vacina, infelizmente, não chegue a todos. E aí nós sabemos que o conhecimento é social, que a riqueza é socialmente produzida, mas é apropriada privadamente. E isso repercute diretamente nesse cenário, né, de vacina, de pandemia. O Manuel também perguntou onde é que fica o Fundeb, né, nessa discussão. A gente teve uma vitória, né, diante de todo esse cenário terrível que nós estamos vivenciando. Nós tivemos uma vitória ontem na Câmara, que foi justamente a retirada, eles mantiveram o que foi aprovado na Câmara, né, de tirar aquela possibilidade de desviar, vou até utilizar esse termo, 16 bilhões de reais para o âmbito da iniciativa privada, né, escolas vinculadas a igrejas, né, e também ao Sistema S. Isso tem tudo a ver, está diretamente vinculado à tendência à privatização. A tendência à privatização, que já corre solta no ensino superior, né, nós vivenciamos, inclusive, várias modalidades de privatização por dentro no ensino superior, na época do governo do PT, inclusive. E hoje nós vivenciamos uma tentativa de privatização, na verdade, mais aberta e mais escancarada, porque também já vivenciamos várias modalidades de privatização dentro da educação básica, né? Então, há uma tentativa de privatização e uma disputa aí pelo fundo público, né? Isso já vem ocorrendo, isso também tem tudo a ver com esse momento de crise estrutural, tem tudo a ver com a educação se sobressair como importante nicho de mercado, tá? Então, esse contexto do Fundeb, de tentativa de desvio, né, de destinação de recurso público para a iniciativa privada, tem tudo a ver com essa perspectiva da educação enquanto mercadoria, e, claro, tem tudo a ver também com a singularidade do país, né, com essa vinculação desse governo protofascista com essas igrejas neopentecostais, que inclusive é uma das suas principais bases de apoio, né? E aí, só complementando, né, mesmo que a gente tenha conquistado essa vitória com relação ao Fundeb, alguns trechos da aprovação do novo Fundeb ainda são complicados e são motivos para a gente ficar vigilante, né, com relação ao direito à educação, né? Tão sofrido. Beijo, já. Um deles é que 2,5%, né, dos recursos aprovados aí do novo Fundeb vão ser destinados exclusivamente com relação ao desempenho nas redes. Então, 2,5% desses recursos ficam vinculados à mercê do desempenho, né, das redes. Isso quer dizer uma forma, né, de controle ali
adotada a partir das políticas de avaliação. Então, você vai ter o SAEB como um grande sistema também de controle, aí, inclusive da destinação de parte desses recursos. Isso é muito sério, porque a lógica de que quem tem melhor desempenho recebe mais, e quem tem o desempenho abaixo não tem o direito de receber recurso a mais, é uma lógica completamente invertida. E essa daí é a categoria, a hegemonia da categoria aprendizagem. Olha aí, a aprendizagem ao longo da vida, porque essa concepção de aprendizagem ao longo da vida que vai aparecer nessa agenda, essa agenda agora de caráter global, né, não só mais restrita aos países de periferia do capital, exatamente uma lógica produtivista, né? Ela vai se pautar nas avaliações em larga escala, né? Nessa busca por resultados, a lógica do ranqueamento, na homogeneização dos currículos, na homogeneização dos currículos e no estreitamento da vinculação entre educação e mercado, tá? Inclusive com modalidades de privatização, né? Fomentando aí e fomentando, respaldando e defendendo parcerias público-privadas, né? Modalidades de gestão empresarial e por aí vai. Vamos aqui só dar uma lida nesses agradecimentos e parabenizações aqui da Adele, professora Adele, nossa colega aí, eterno S-Ana, né? Parabéns, professora Manu, é sempre bom ouvi-la falar sobre a crise, os efeitos diretos na educação, monitorar essa agenda mundial é importante para entendermos a educação mínima para todos e pensar em mudanças para isso, obrigada. A Marina Grilli, que é também aí uma assídua seguidora das atividades, né, do projeto, e agora do Forped também, obrigada aí pela presença. Ela diz, no Sudeste, a privatização do ensino superior está muito mais avançada, pois a ideologia neoliberal no reduto do PSDB e da bancada evangélica é forte há décadas. Manuel Messias comentou, né, que isso se trata da lógica produtiva do capitalismo. Bruno Gabriel diz, a nossa educação é praticamente toda durkheimiana. Ana Paula fala que foi ótima a exposição e parabeniza, né? Uma vez o S, sempre o S, é isso aí. E Manuel também agradece, muito obrigada, professora Manu e professora Yasmin, pela apresentação. Eu agradeço aí a contribuição de todos, a participação de todos. A professora Ilana, coordenadora do Forped, aqui presente, agradece a partilha, diz que foi uma ótima live, espera contar com você em outros momentos. Inclusive, já deixo aqui registrado, né, que a professora Emanuela quer muito fazer parte do Forped, e a gente pode oficializar isso depois, né, junto aí com a coordenação, que eu acredito que será uma contribuição riquíssima. Eu queria finalizar, né, e agradecer muitíssimo a exposição e contribuição da professora Emanuela, dizer que, Manu, a gente tem algumas carinhas conhecidas, muitas carinhas conhecidas, inclusive a professora Irani estava aqui, não sei se ainda está na sala, professora Irani, que é colega aí de longa data, né, Manu? Sim. Que também faz parte do Forped, né? Eu queria agradecer também a participação dos bolsistas, nós temos aqui vários bolsistas vinculados também ao UERN, aos bolsistas vinculados ao Forped, os discentes do Instituto Federal e professores que compõem o Forped, que se fizeram presentes nessa tarde e noite, né, de discussão tão rica sobre a política, sobre os efeitos aí destrutivos dessa crise, desse contexto político de adoecimento e de morte que nós estamos vivendo. Eu acho que a fala da professora Manu me recorda um trechinho do poema do João Cabral de Melo Neto, que é Tecendo Amanhã. Ele diz, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele, e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes, e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo entre todos os galhos. Para que a gente consiga tecer esse novo amanhã, a gente precisa fortalecer-se, né, enquanto a população trabalhadora desse país, enquanto povo, enquanto nação, precisamos resistir, precisamos lutar sempre. Eu acho que esses gritos que se escutam aqui através dessas reflexões, ainda que no campo virtual, são movimentos de resistência, são movimentos políticos importantes, e agradeço muitíssimo a sua fala, Emanuela. Espero que esse contributo aqui reverbere entre os nossos discentes, os nossos docentes, para fazer aí as pontes para a libertação mesmo, né? Do pensamento, da reflexão, e para que a gente juntos consiga construir aí as pontes para essa revolução que não tão necessária e que não pode ser mais adiada, né? Precisamos lutar, precisamos resistir. Professora Emanuela, você gostaria de falar aí, fechar essa participação de hoje? Eu queria agradecer a todos os presentes, foi uma imensa satisfação estar com vocês, tá bom? Eu tenho, como a professora Yasmin já disse, eu tenho muita vontade, né, de fazer parte do FORPED também. Eu acho que a gente tem que estreitar diálogos entre instituições. Eu acho que nós só nos fortalecemos no coletivo. Então, eu acho muito bacana a gente estreitar diálogos, estreitar convívio, trocar, né, partilhar momentos, partilhar pesquisas, partilhar convicções, leituras de mundo e convicções políticas, principalmente num momento tão difícil como esse, que nós temos sofrido os duros ataques. Então, eu quero agradecer a todos, a todas e todes que estiveram presentes na noite de hoje, tá bom? Obrigada. Obrigada, infeliz final de ano, dentro do que for objetivamente possível, tá bom? Vamos pensar pelo lado, assim, menos trágico, estamos vivos, né? Estamos sobrevivendo, vivos. Né? Eu acho que é isso, sobrevivendo, vivos não, sobrevivendo. Né? Estamos sobrevivendo, ainda bem, né? Sim. Vamos lá, seguimos juntos, todos e todes. Muito boa noite a todos, todas e todos os presentes. Esperamos encontrá-los em breve em uma outra oportunidade. Continue seguindo nossas redes sociais lá do FORPED. Continue seguindo o Instagram também do ERN Vai à Escola. Nós somos grandes apoiadores também aqui enquanto coordenação. Estamos juntos nessa. E é isso. Acompanhe aí o FORPED, os quadros e novos encontros que teremos depois. Muito obrigada, boa noite e boas festas. Até a próxima. Pronto, Will, pode encerrar a gravação.